Pronto. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa formação, né, para professores do ensino fundamental e do ensino médio, é a formação de língua portuguesa de recuperação e aprofundamento. Bem, para isso, para acessar o material Aprender Sempre, volume 3, que é o material da formação, do aprofundamento, da recuperação, né, e aprofundamento, você tem aí o link para o site do currículo, é o material Aprender Sempre, né, volume 3. Nós temos os materiais do ensino fundamental e do ensino médio. Enviaremos esse PowerPoint, mas vocês podem acessar diretamente pelo site do currículo. Bem, para darmos início, nós vamos retomar alguns assuntos que já foram tratados nas formações anteriores. Aqui, as formações, nós estamos aqui na 6ª formação, e as formações anteriores nós tivemos como início o desenvolvimento de competência leitora. Bem, para isso, trabalhou-se aí o artigo da Roxane Rojo, a professora da Unicamp, em que ela trata das capacidades de leitura. Ela fala das capacidades de decodificação, compreensão, apreciação e réplica. E para o nosso trabalho, ela enfocou as capacidades de compreensão e apreciação e réplica, né? Como o professor, por meio de perguntas, pode contribuir para que o aluno desenvolva essas capacidades e diretamente consiga desenvolver as habilidades essenciais e suporte. Na sequência, nós tivemos um artigo da Kátia Bracken, que falava sobre as diferentes modalidades de leitura. Aí nós temos um recorte dessas várias modalidades didáticas, né, de leitura, que é a leitura em voz alta, colaborativa, individual. E quando nós tratamos desse artigo, nós colocamos como foco o que o aluno aprende por meio de cada modalidade de leitura. Em seguida, nós falamos sobre análise linguística, e houve uma diferenciação do que era fazer uma análise linguística e um estudo gramatical, né? A gente colocou em pauta aí que o estudo gramatical, aquele tradicional da gramática numa frase isolada, né? E hoje a gente pensa na análise aspectos linguísticos todos, que vão além da gramática, né, dentro do contexto. Ou seja, quem escreveu, para quem escreveu, de que forma, e aquele aspecto linguístico está querendo dizer o que naquele contexto, né? Aqui, quando a gente fala de análise linguística, a gente também atrela isso à análise semiótica. E aí a gente vai ao esquema de Voloshinov. O que é isso? Metodologicamente, usar o esquema do linguista Voloshinov. Primeiro, você vai para a situação comunicativa, ou seja, o nosso foco de estudo hoje é o texto, e não frases isoladas. Então, assim, ler o gênero textual, entender o texto, em seguida você pode analisar as formas gramaticais e as linguísticas dentro do texto, né? Considerando o contexto. E mais uma formação, nós falamos sobre as variações linguísticas e atentamos para o fato de existir uma diversidade de variações linguísticas, né? E a gente falava sobre norma culta e norma padrão, e que deve-se utilizar norma culta e não norma padrão, como privilegiando mais a norma das pessoas de sociedade de classe maior, mais alta, né? Que as utilizam. Bom, na última formação falamos sobre avaliação e a importância aí, né, da gente da avaliação para o processo de ensino-aprendizagem, o impacto dela. Você não avalia por avaliar, você avalia para progredir, para identificar aquilo que o aluno sabe e não sabe, e poder partir dali trabalhar com o ensino.
né, trabalhamos também sobre habilidades referentes à argumentação, né? Então, e a gente parte aqui para a nossa pauta formativa de hoje, tá? Que fala sobre a sequência de atividades 3, né? Tanto do ensino fundamental nos finais, quanto do ensino médio. E hoje o foco é a produção textual no ensino de língua portuguesa. Se dá, né? A produção textual. Para isso, a nossa pauta ela vai seguir da seguinte forma. Nós faremos o resgate da transmissão de etapa de ano série, na verdade, é só acentuando que nós já tivemos, né, a transmissão de etapa e de ano série, a produção de textos, a produção de texto e os currículos vigentes do Estado de São Paulo, o que eles falam sobre a produção, né, de texto, tanto o já aprovado para o ensino fundamental, quanto o vigente, né, o utilizado para o ensino médio, né, até o momento, vigente. Reflexão 1, articulação entre leitura, análise linguística e a produção de textos nas sequências de atividades do 7º ano, e visita às operações de produção textual. Reflexão 2, análise da proposta de produção de uma sequência de atividade. Aqui é só para a gente lembrar que houve a transmissão de etapa, que cada etapa, né, ensino fundamental teve uma fala e o ensino médio também teve uma fala ali. E a transmissão de ano série, que se aprofundou, né, em cada série teve um assunto diferente em que se aprofundou aquilo já foi dito na transmissão de etapa. E aí, a nossa pauta de hoje, a pauta da escola. Quais são os objetivos de hoje? Identificar as habilidades essenciais selecionadas para a sequência de atividade 3, reconhecer a diversidade de gêneros abordados na sequência de atividade 3, utilizar aplicativo como estratégia para antecipar necessidades de aprendizagem dos estudantes em relação aos gêneros propostos para a produção, tá? Isso e é em 45 minutos, mais 45 minutos, desculpa, transmissão de etapa, transmissão de série ano, desculpa. E para transmissão de série ano, nós tivemos reconhecer a proposta da sequência didática, sequência de atividades 3, relacionando-os com as habilidades essencial e de esporte. Analisar algumas atividades, refletindo sobre a possibilidade de ampliar o trabalho com análise linguística, recorrendo às diferentes modalidades didáticas. Bom, aqui habilidades de produção textual. Tanto de 6º ao 9º ano nós temos aí manifestar concordância ou discordância após a identificação de teses, opiniões, posicionamentos explícitos e argumentos em diferentes gêneros argumentativos, tá? Para o 7º ano, produzir notícia impressa e para a TV, rádio, internet, tendo em vista características do gênero, o estabelecimento adequado de coesão, os recursos de mídia disponíveis. 8º, utilizar em textos de diversos gêneros mecanismos de progressão temática. Para o 9º, engajar-se ativamente nos processos de planejamento, textualização, revisão, edição e escrita, tendo em vista as restrições temáticas, composicionais e estilísticas dos textos pretendidos e as configurações da situação de produção. E para o ensino médio, primeira série do ensino médio, nós temos produzido um cartaz com fato e ocorrências ligadas a ele. Segunda série, organizar adequadamente os parágrafos de um texto visando atingir a proposta enunciativa. E a terceira, produzir cartazes informativos utilizando a linguagem formal. Bem, os objetivos da nossa pauta de hoje, que terá 90 minutos, é compreender as implicações de um trabalho com as práticas de linguagem no eixo da produção de textos. O nosso foco hoje é produção de textos.
analisar como se concretiza o trabalho com a produção de textos em algumas aulas e em que medida as propostas podem favorecer o desenvolvimento das habilidades voltadas para esse eixo, produção de texto. Bem, pessoal, e aqui o que nos diz o ensino paulista, né, o currículo paulista, né, aqui sobre a competência de produção textual. A produção textual no currículo paulista é a competência 3, que é ler, escutar e produzir textos orais e escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos e continuar aprendendo. Bom, quando a gente fala aí de produção de texto, a gente colocou a ideia de ler, de escutar, primeiro aí o ler, escutar, aí partir para produzir textos orais e escritos. A ideia é que a produção de texto é uma competência a ser desenvolvida. Ela não é algo inato, ou seja, ela não é algo que o aluno nasce sabendo já, ele precisa desenvolver. E há um processo, tem de haver, né, um processo formativo para que o aluno desenvolva essa capacidade de produção de texto. E a gente tem que entender que não é um dom, como muitos pensam, né? E produzir texto é uma competência que está atrelada à leitura e à análise linguística. Então, antes de se produzir, é preciso que o aluno leia textos, faça análise linguística, entenda o contexto, trabalhe com ele para depois ele conseguir se apropriar dessas características do que é produzir um texto, né? Quando se fala de produção de um texto, o currículo paulista não está falando só de texto escrito, isso que é importante, né? Ele está falando de textos orais, multissemióticos, e então quando o professor de português pensa muito só na produção do texto escrito, a ideia de lançar a mão, de fazer um podcast, um vídeo, aquilo é também elaboração de textos e precisa ter também um trabalho anterior a isso, né? Simplesmente chegar e produzir, conhecer como que funciona aquele texto na sua estrutura, na sua função social, né? E na prática, né? Bom, então, aqui e agora, a produção textual no currículo, pensando no currículo do ensino médio, ainda é vigente, né? Lá se fala campo de organização de leitura e expressão escrita. Nesse campo, o objetivo principal é o estudo das características dos gêneros textuais, desde o lugar do receptor e o produtor da materialidade escrita, da linguagem verbal. Os gêneros textuais são concebidos como acontecimentos sociais em que interagem características específicas do gênero com elementos sociais e subjetivos. Aí, você tem o seguinte, esse currículo, ele colocou como ênfase aí a linguagem verbal, né? Mas, já o currículo que será o foco do próximo ano, né, do ensino médio, ele vai também trazer aí o ensino atrelado o texto, não só o texto escrito, mas o texto semiótico, tá? Aí o ensino da escrita é atrelado à leitura. Isso é importante, de novo, para que o aluno se repertorie, né? Então, produzir texto não é só conhecer as características do gênero, antes se fazia assim, né? Colocava lá quais as características de uma notícia e você escreva agora, né? Eu preciso entender o contexto de produção, a situação de comunicação, o lugar, o autor, o leitor que eles ocupam, né? E o foco do currículo está muito associado aí, de acordo com a escrita, não escrito, mas o currículo ele coloca
também a ideia da contextualização, quem escrevia onde, de que jeito, em que momento, né? Também para outros textos, que são os muito semióticos, né? Os multimodais. Bom, assim, dando a entrada do que entende-se por escrever, né, um gênero textual, que é preciso trabalhar muito a leitura, a leitura, a análise linguística, o entendimento do texto para depois se partir para a escrita. Eu passo a palavra, então, para a Andréia, tá? Só um minuto, Andréia. Sim. Eu vou tirar aqui, me tirar de cena. Aí, se você falar comigo, eu não vou te ouvir, tá? Não, desculpa, eu não vou poder falar, na verdade. Tá certo. Imagina. Certo, então, continuando, né? Já cumprimentei a todos. Agora, nesse momento, a gente vai abordar um pouquinho do caderno do 7º ano do ensino fundamental, caderno Aprender Sempre, que é nosso foco de estudo nessa formação. Então, antes da gente olhar para as aulas dessa sequência de atividades, queria retomar um pouquinho com vocês a estrutura do caderno, né? Lembrando que o caderno Aprender Sempre, ele é composto por 3 sequências de atividades. Cada sequência tem 8 aulas, certo? E dentro de cada aula, nós temos várias atividades. Então, é importante termos isso em vista quando formos aí nos planejar as nossas aulas. E essa sequência, cada sequência de atividade, ela vai trabalhar uma habilidade essencial e 5 de suporte em sua maioria. Nesse caderno do 7º ano, a última sequência de atividades, ela tem 7 habilidades de suporte que são trabalhadas nessa sequência. Então, é uma sequência bem rica, tá? E aí, agora, eu vou ler com vocês os temas que são tratados na nossa sequência de atividades 3. Lembrando que o foco é na produção textual na prática, certo? Então, a aula 1 serão os efeitos de sentido no gênero notícia. Aula 2, estrutura composicional do gênero notícia. A 3, recursos persuasivos no gênero artigo de opinião. A 4, efeitos de sentido de imagens para notícias. A 5, planejamento da produção de notícia multissemiótica e multimediática, parte 1. Planejamento, a 6, né? Planejamento da produção de notícia multissemiótica e multimediática, parte 2. E a 7, que é produção escrita de notícias. Então, eu queria pedir uma atenção especial a vocês a essa composição. Alice, pode voltar, por gentileza? A essa estrutura dessas aulas que compõem aí o 7º ano, né? A Alessandra já falou um pouquinho desse percurso, mas se a gente olhar para os temas que vão ser tratados em cada aula, a gente consegue evidenciar aí um percurso a ser percorrido até a penúltima aula, né? Que eu disse a vocês que são 8 aulas. Nesse slide, ela não vai aparecer a 8ª aula, por quê? Porque nesta formação nós vamos tratar apenas dessas 7 primeiras. A 8ª aula vai ficar para a próxima formação, que é uma aula muito importante e, como tal, merece um espaço maior de análise. Então, nesta aula, nós trataremos das 7 primeiras aulas, né, que compõem este caderno e essa sequência de atividades 3. Pode passar, por gentileza, Lê. Bom, e aí nós vamos para a aula 1, né, que tem aí como
tema os efeitos de sentido no gênero notícia. O objetivo é ler e interpretar notícias, reconhecendo sua função social e os conteúdos temáticos nelas abordados. Então, é sempre importante o professor ter em vista esse objetivo e, ao final da aula, ele fazer uma análise com seus alunos para ver se esse objetivo foi realmente atendido, tá? Então, é importante. E aí, ó, a gente pensa um pouquinho para atingir esse objetivo, ele começa com esse texto 1, né? Aparece aí essa atividade na qual tem um texto que se intitula Na Índia, uma elefanta grávida morreu após comer abacaxi com explosivos, tá? E aí, eu queria pedir atenção a vocês ao verbo de comando aí deste objetivo, do objetivo desta aula, que é ler, né? Começa com ler e depois interpretar. Então, ler e interpretar, né? Notícias, reconhecendo sua função social e os conteúdos temáticos, as informações que elas abordam, que ela aborda, tá? Então, aí a gente vai com este olhar para esta notícia. Pode passar, Lê? E no próximo slide, nós temos aí a aula 2, certo? Que é a estrutura composicional do gênero notícia. E o objetivo dessa aula é reconhecer a estrutura composicional do gênero notícia. Agora, a gente olha para a estrutura desse gênero. E o objetivo começa com o verbo reconhecer, tá? Então, essa atenção que eu peço a vocês. E a atividade é o quê? Leia, tá? Então, assim como a anterior, pede-se que leia um texto, tá? Então, leia o texto, essa aula 2. Pode passar para a próxima, Lê. E aí ele pula para a aula 4, né? A aula 4 é, como já foi dito, os efeitos de sentidos de imagens para notícias, né? Que a gente viu ali toda a estrutura dessa sequência de atividades 3. E aí os objetivos dessa aula, analisar imagens, observando de que forma elas podem ser associadas ao texto escrito de notícia, de modo a construir sentidos. Agora o verbo não é mais ler, né? Passou a ser analisar. Então, além de ler, o aluno vai ter de analisar. Lógico, para analisar, ele vai ter de ler, né? Então, é um passo a mais aí nesta atividade 4. E aí, observando toda essa estrutura que a gente abordou, tanto no slide que trata de todas as temáticas que serão abordadas nessa sequência de atividades, eu peço para vocês responderem, fazendo uma reflexão comigo, a partir da próxima pergunta. Pode passar? A próxima pergunta, ela considerando a sequência descrita e os objetivos das atividades da sequência de atividades, de que maneira elas colaboram para que os estudantes produzam suas notícias? Então, gostaria que vocês olhassem para essas aulas, né, que foram apontadas e para as atividades propostas e me dissessem aí rapidamente pelo chat como elas colaboram aí para que esses estudantes consigam produzir notícias. Podemos rapidamente fazer essa interação, eu acho que a gente pode deixar uns 2 minutinhos para isso. Eu peço a gentileza aí de começar a interagir. Quem não estiver tendo acesso ao chat, pode levantar a mão, né, para participar. E a gente pede aí a colaboração de todos.
Oi, Célia, levantou a mão, você pode interagir conosco, por gentileza. Ah, eu consegui entrar agora, que eu estou aqui pelo celular, mas eu vi essa parte, o André, assim, só para esclarecer para mim. Por exemplo, o aluno dessas 3 aulas, ele tem que reconhecer o gênero de cada leitura, correto? Então, a aula, ela vai abordar o gênero notícia, né? O gênero notícia é foco dessa sequência de atividades. E aí, em cada aula, ele precisa realizar um procedimento. Reconhecer a estrutura do gênero é, sim, um procedimento que é importante e faz parte do momento de trabalho com este gênero textual. É, sim. Então, porque se o aluno não tiver essa noção, ele não consegue fazer a interpretação correta de textos ali abordados em cada aula. Sim, a estrutura é importante, sim, Célia. Só que a gente pede para que não se perca de vista a função social do gênero, né? Que é assim, imprescindível o aluno entender qual é a função social para que ele consiga utilizar esse gênero aí na sua vida pessoal, né? Na sua vida aí, que é a principal função, eu acho, de se entender um gênero textual. Então, aqui a gente tem a obrigada, viu, Célia, pelas contribuições. Aqui nós temos também algumas contribuições pelo chat, que a Elaine fala, por meio das atividades, os alunos podem se repertoriar antes de escrever seus textos. A Ana Carolina pergunta, pode ser fake news também? Não entendi muito bem a pergunta, mas ela pode, eu acho que está falando do texto que aparece, é uma fake news. Não entendi muito bem, Ana, se puder explicar. Isso mesmo, Elaine, as atividades, a gente começa, né, partindo do princípio que o aluno precisa de um repertório, e repertoriar esse aluno é um ponto importante que a gente reconhece aí nessas atividades que foram abordadas. Bom, já passou o nosso tempo, né? Então, o que a gente precisa pensar, né? Em primeiro lugar, quando eu vou desenvolver um trabalho com um gênero textual, né? Especialmente a notícia, o que a gente precisa pensar? Primeiro, a gente precisa abordar, né? Que a gente precisa, como a Elaine falou, instrumentalizar os nossos alunos, né, para que eles sejam capazes de fazer esse movimento. Então, quais são as operações que nós temos de desenvolver com os nossos alunos para que ele consiga produzir uma notícia? Então, começa pela leitura, né? Passando pela análise linguística, para que esse aluno possa ser capaz de produzir o seu texto, né? As 1 e 2, elas trazem muito claro ali os verbos ler e analisar, né, nas atividades. Os alunos, porque o foco é realmente este olhar do aluno minucioso, né, nesse momento de leitura e análise dos aspectos ali que contém essa notícia. Então, lembrando, né, como eu falei com a Célia, a função social, né, qual é a função social desse gênero? A todo momento o professor precisa estar atentando o aluno a isso. Olha, qual é a função social desse gênero? Esse gênero, ele é um gênero informativo, né? Por que eu preciso saber de uma notícia? Por que eu preciso ler uma notícia, né? E aí a gente precisa trabalhar quem é o produtor de notícia, quem é o receptor, qual lugar social essa notícia ocupa, né? Qual grau aí qual é a instituição, né, que eu vou publicar essa notícia ou que eu vou produzir? Quem produz é uma instituição, né? Qual grau de institucionalidade tem essa notícia, essa produção? E aí, na sequência, conhecer
as características. Então, quais são as características, os aspectos que essa notícia tem para que o meu aluno possa produzir. E aí, passar para a estrutura do gênero. E, ao final, fazer análise linguística, né, que é análise linguística e semiótica, que é tão importante aí para o meu aluno entender. Ah, minha notícia vai ter uma imagem? Se ela vai ter uma imagem, qual vai ser essa imagem? Como que a gente vai... qual imagem vamos utilizar? Quais as cores? Quais os aspectos semióticos que vai compor aí essa imagem da notícia, tá? Então, eu agradeço todos aí pelas contribuições. Peço para a Alessandra passar para o próximo, por gentileza. Só um minutinho, por favor. Bem, vocês estão me ouvindo? Está ok, André? Está me ouvindo, André? Tudo certo, Ale, pode prosseguir. Ok, obrigada. Vamos do ensino fundamental, agora a gente passa aqui para o ensino médio, tá? E a gente vai pegar a situação de atividade aqui, a atividade 1 das sequências de atividade da terceira série do ensino médio, aula 7 e 8. Bom, eu acho que a Elane falou aí, né, uma coisa importante, que é importante repertoriar o aluno para que ele consiga escrever, já que não é um dom escrever, ele precisa ser instrumentalizado, né? Então, e aí, para eu situar a aula, o aluno, eles evidenciam aqui, né, as aulas 7 e 8, mas houve um trabalho durante toda a sequência com o repertoriar esse aluno, né? Nessa sequência de atividades, ele fala aí sobre a linguagem, ele inicia a primeira aula falando sobre linguagem formal e informal, usando o gênero romance e um poema, né? Na aula 2, ele fala sobre norma culta e comenta, fala o uso da norma culta aí, mas nos comentários, porque eles exploram o gênero imagem. A aula 3 utiliza-se análise linguística em cima do verbo, o verbo significando naquele contexto. Explora-se também o tema, o título, tá? Os gêneros são o poema é da Cecília Meirelles. E na aula 4, trabalha-se conectivos, também dentro do contexto notícia. Aula 5, conectivos e o título, e com os gêneros texto poético, prosa poética. Na aula 6, o tempo verbal, também considerando o contexto, o seu significado no contexto. E a gente parte aqui para uma preparação da escrita com as aulas 7 e 8. E aí fala-se sobre a fake news, os objetivos da aula, analisar, como a Andrea colocou, a atenção aos verbos, né? Ele não começa com produzir, ele começa com analisar diferentes efeitos semânticos provocados pelo uso de conectivos em textos informativos. É uma análise linguística considerando o conectivo no seu contexto, né? E produzir cartazes informativos utilizando linguagem formal. Vocês viram que foi a linguagem formal e informal já foi trabalhada lá no começo da sequência de atividades. E para essa aula é uma reflexão sobre os efeitos de sentido do uso dos recursos da língua na construção do texto. Pura análise linguística, que é o aspecto linguístico no seu contexto. E aí a comanda faça a leitura dos textos 1 e 2, ambos notícia de jornal. E aí você tem aí especialista explica as relações entre fake news e a ignorância. E o texto 2, ferramenta usa inteligência artificial para detectar fake news. Bom, já munidos de assunto, né, eles partem aí produção textual na prática, no ensino médio. Atividades 2 e 3.
aula 7 e 8, das páginas 58 do caderno do aluno. A atividade 2 traz o seguinte: agora você fará com a sua turma uma leitura compartilhada em voz alta. Após a leitura, identifique a temática, a linguagem, o objetivo e os interlocutores. Com isso, ele está trabalhando o quê? O reconhecimento do contexto de produção, né? Quem escreve, para quem escreve, com que linguagem, com quais objetivos, quem são os interlocutores. Muito importante para a escrita de um texto. Bom, e para preparar o aluno para a escrita de um texto, né? E no 3, analise o sentido empregado pelo conectivo no entanto, destacado no trecho retirado do texto 2. No entanto, as pessoas que propagam fake news costumam embasar suas mentiras em fatos verdadeiros. E aí, a reflexão sobre os efeitos de sentido do uso dos recursos da língua na construção do texto. Aqui, quando a gente fala de novo de análise linguística, a gente não está ali, olha, no entanto quer dizer contradição. Não é um trabalho do conectivo desconectado do texto, né? No entanto, trata-se de um conectivo adversativo, mas aí quais são as ideias opostas neste texto? Isso que é importante, né? E aqui, a próxima atividade, que é a 4. Nos textos, há outros conectivos. Organize em forma de tabela os conectivos que você encontrar e os efeitos de sentido que cada um deles provoca nos textos. E aí, você encontra os conectivos. Nós temos, e aí você encontra como conectivos, além disso, o então, o no entanto, o mas, né? Qual é o sentido deles? O sentido desses conectivos e o que eles estão associando, né? Que assuntos eles estão associando dentro deste texto. Por isso a importância. Quanto mais, aqui ó, aí é o trabalho de reflexão sobre os efeitos de sentido do uso dos recursos da língua na construção do texto novamente. E aí uma coisa que é importante, quanto mais consistente for a minha atividade de contextualização, a contextualização em que há o trabalho ali, a função social do gênero, mais facilmente o aluno vai conseguir entender o efeito de sentido que aquele aspecto linguístico traz para o texto. Então, é muito importante fazer de forma consistente, né, a contextualização, o entendimento do texto, partir primeiro para a leitura e a compreensão do texto, e a leitura e a compreensão daquele aspecto linguístico naquele contexto, né? E aí, passamos para o seguinte, os conhecimentos envolvidos na produção de texto, quais são? A gente tem os conhecimentos pragmáticos. O que é isso? São os relativos às especificidades da situação de comunicação e as diferentes práticas sociais de escrita, né? Como que é o uso na prática, né? Das especificidades da prática. Bom, entender que a escrita, você não aprende a escrita pela escrita, você aprende a escrita porque ela é um instrumento social, né, que serve nos serviços da comunicação do dia a dia. O aspecto discursivo, relativo às características do discurso, como características do gênero no qual o texto será organizado, do contexto de produção especificado ali, por exemplo, né? Então, quem escreve, para quem escreve, em que momento, isso é de extrema importância. Os aspectos textuais relativos à linearidade do texto em si, coesão, coerência. O aluno produziu, na sequência, você vai fazer trabalhar a textualidade com ele, né? Gramaticais relativos à fonologia, morfologia, sintaxe. E os aspectos notacionais relativos a convenções do sistema de escrita.
Bom, pessoal, além disso, nós temos as operações para ensinar a produção textual. O que é isso? É necessário você contextualizar, né? Então, a contextualização aí que é a produção e construção de texto coerente, adaptação de comunicação. Então, é preciso, ao escrever, ter uma comanda que seja situada dentro de um contexto, né? Você vai, e quanto mais próximo de uma realidade, melhor, né? O contexto de produção ali, a insígnia que você dá, de acordo com a insígnia que é dada ao aluno, né? A proposta é aquilo que o aluno vai fazer. Se a insígnia, se a proposta é clara, e situa o aluno diante do contexto de produção, né? Quem está escrevendo, para quem está escrevendo, em que situação, melhor vai sair aquele instrumento, o texto, né? Elaboração e tratamento do conteúdo temático. Quando a gente fala de gênero textual, é o que está sendo dito por meio daquele gênero textual. Desenvolvimento dos conteúdos temáticos em função do gênero, tá? O conteúdo temático de uma notícia são as informações, conteúdo temático, o que é dito por meio de uma receita culinária, o ensinamento. Então, aí, se aquele conteúdo temático está claro dentro do texto escrito. A planificação, a articulação das partes separadas do texto pela organização interna do texto, né? Visualização, que é a elaboração do texto, dos recursos da língua, coesão, nominal, verbal e conexões. Aí o entendimento da gramática, né? E o que muitos não consideram é que o próprio aluno possa fazer primeiro, antes do professor, a revisão da sua escrita, né? Retomada do texto pelo produtor. Por isso, muitos professores utilizam, e é interessante, aquela grade de correção que é muito explorada pela Olimpíada de Língua Portuguesa, né? Que itens que tem que conter o seu texto, tanto com relação à estrutura, quanto à gramática, quanto à clareza, e o aluno vai verificando a sua produção. Bom, e assim eu volto a palavra para a Andréia. Só um minuto, Andréia. Sim. Continuando, agora nós vamos analisar uma aula, a aula 5, ainda do 7º ano. Ali vai exibir para a gente aí o slide. Essa aula está no caderno do aluno, na página 57. E ela tem como temática planejamento da produção de notícia multissemiótica e multimediática. Aqui é a parte 1. Essa a temática é dividida em 2 partes, essa é a parte 1. É esse o slide. Então, nesse caderno, nessa aula do 7º ano, o objetivo da aula é pesquisar e selecionar fatos a serem noticiados e escrever roteiro para produzir notícia. Então, nesse momento, ele vai fazer pesquisa e seleção, né, de conteúdo aí para a produção da sua notícia. E aí tem uma fala aí da atividade que é: para produzir uma notícia é necessário saber, primeiro, o assunto a ser apresentado e o veículo em que ela circulará. Além disso, há outras informações que precisam ser definidas. Leia o texto a seguir e depois preencha o quadro com as informações solicitadas. Essas informações são importantes para o grupo organizar o planejamento para a produção das notícias, tá? Essa é uma atividade para ser feita em grupo. E aí, pode passar, né? Tem sobre o gênero notícia. Então, aqui fala-se um pouco, dá algumas informações, né? Explica o que é um gênero notícia. O que precisa conter nesse gênero notícia? E aí eu vou ler com vocês só esse segundo parágrafo aqui que fala, né? A notícia traz temáticas do cotidiano de modo geral.
é publicada em jornal impresso e ou digital e tem a seguinte organização. Primeiro, o título principal, a manchete, o subtítulo, linha fina, o lead, né, o corpo da notícia, como foi explorado na aula 2. Então, na aula 2 vai explorar esses itens. E uma das partes da estrutura da notícia é o lead. Aí explica um pouquinho aqui o que é o lead, né? Essa parte resume informações essenciais do fato apresentado pelo texto. Geralmente, responde a essas perguntas. Então, no lead deve responder quem, o que, quando, onde e como. Então, a notícia é sobre quem, né? Trata-se de quem está envolvido nessa notícia, o que aconteceu, quando aconteceu, onde ocorreu e como. Desculpa. E como isso aconteceu. Então, são informações que o aluno precisa saber para se organizar aí, planejar a sua produção textual. Pode passar. E eu peço uma atenção especial que se tem uma atividade, né? Essa é a atividade 1 da aula 5, que está na página 58 do caderno do aluno. E aqui eu vou fazer a leitura com vocês dessa atividade, porque a gente vai pensar depois um pouquinho sobre a organização disso, né? O que isso está trabalhando, tá? Então, a gente vai ter de pensar aí. Ah, tá. A questão 1, por exemplo, qual será o nome do seu veículo de informação? Qual operações eu vou usar? Vai ser contextualização? Vai ser elaboração e tratamento do conteúdo temático? Vai ser planificação, textualização? Vai ser mais de uma? Vai ser uma? Então, é esse movimento que a gente vai fazer. Então, vamos ler para a gente fazer isso por meio do chat na sequência. Então, qual será o nome do seu veículo de informação? Qual temática será abordada na notícia? Esportes, atualidades, religião, fofocas de celebridades? Para quem essas notícias serão direcionadas? Que linguagem será utilizada? Em quais fontes de pesquisa o grupo pesquisou? Qual será o título e subtítulo da notícia? Pode passar. Como será organizado o lead na parte inicial da notícia? Lembre-se, busque responder as perguntas, né? Lembrando ali da composição do lead. Quem? O que? Onde? Quando? Quais informações constarão no corpo da notícia? Em quais mídias a notícia será produzida? Serão notícias impressas? Notícias de rádio? Notícias apresentadas em telejornal? Um blog de notícias divulgado na internet? Podcast? Ou uma página no Instagram apenas com notícias? Aí, a última questão. A notícia apresentará imagens? Pode passar. Bom, então aí retomando, né, como a Ale já abordou com vocês, a gente vai ter de olhar para aquela atividade e pensar qual, né, das operações estão sendo solicitadas do estudante na atividade que você acabou de conhecer. Então, qual operação o estudante precisa desenvolver quando ele faz aquela atividade ali, aquela questão. Ela está trabalhando a contextualização, que é a produção e a construção de texto coerente e adaptado à situação de comunicação. É a elaboração e tratamento dos conteúdos temáticos, que é o desenvolvimento dos conteúdos temáticos em função do gênero. É a planificação, que é a articulação das partes separadas do texto pela organização interna. Será que é a textualização, elaboração do texto, utilizando os recursos da língua? Lembrando que aqui, né, é a análise da coesão nominal, verbal e as conexões. É a revisão, retomada do texto pelo produtor. Então, eu vou pedir para vocês olharem para as questões, ali pode passar mais um. Pode passar.
E aí, a gente tem novamente as questões. Então, vocês vão olhar para essas questões que estão aí. Vamos pensar assim, para a gente, devido ao pouco tempo que nós temos, eu vou propor assim um início de análise com vocês. E aí, peço que vocês façam esse movimento no planejamento de suas aulas. Então, olhem para as sequências de atividade, pensem ali quais são as operações que o aluno precisa mobilizar para responder essas questões. Pensem também, né? A gente já fez esse movimento anteriormente, então, nos planejamentos, só retomando, eu preciso pensar quais são as modalidades de leitura que eu posso trabalhar, qual que vai ser mais eficiente para a compreensão do texto nesse contexto que eu preciso, com este objetivo desta aula, tá? Então, esse movimento é um movimento que precisamos fazer sempre. Então, agora, o nosso foco é olhar para essas questões, nós temos aqui visível, né, da 1 a 5, e eu queria que vocês colocassem para mim no chat, assim, 1, e aí colocassem se a operação é textualização, se é contextualização, se é revisão, etc. Então, ou se é mais de uma, né? Então, vamos colocar isso da 1 a 5, por gentileza, e aguardo aí uns 2 minutinhos para a contribuição de vocês, por gentileza. Vamos lá, mais um minutinho. Quando eu trabalho com o meu aluno, né, quando ele responde essa questão, qual será o nome do seu veículo de informação? Qual operação ele está mobilizando aí para responder essa pergunta, né? O que ele está trabalhando com isso, quando ele responde isso? Bom, ali pode passar, por gentileza. Pode passar. Aí aqui é a sistematização. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a questão 1, qual será o nome do seu veículo de informação? E para a questão 3, para quem essas notícias serão direcionadas? A gente pode perceber que aqui o foco é a contextualização. Então, a gente, quando o aluno trabalha, né, respondendo essas questões, isso contribui para que ele produza um texto, né, coerente e assim, adaptado à situação de comunicação. Então, se eu não é um texto qualquer que eu vou produzir, né? Eu vou produzir um texto para um jornal, precisa ter uma característica. Ah, vai ser um blog de notícias, ele precisa ter outra característica. Então, é importante ele pensar sobre isso quando ele for planejar, né? Nós víamos muito, né, enquanto estávamos em sala de aula, alguns professores, muitas vezes de outros componentes,
chegarem, né, com uma proposta de produção para o aluno sem fazer esse percurso. É lógico, esse percurso é próprio, né, da língua portuguesa, mas o professor precisa ter em mente que ele precisa ter uma comanda clara quando ele for fazer uma proposta de escrita, inclusive nos outros componentes. Então, a gente até pede para que vocês façam aí, nos momentos que vocês estiverem de ATPC, de aula de trabalho coletivo aí, socializem isso com os professores dos demais componentes sobre essa estrutura necessária, essa abordagem, essa comanda clara. Então, se eu vou pedir para o meu aluno fazer uma notícia, eu preciso explicar, né, contextualizar, refletir com ele qual será o nome do veículo de informação, onde ele vai estar, onde ele vai circular, né, qual é o suporte. Então, são questões imprescindíveis para que o meu aluno produza uma notícia aí coerente com a situação de comunicação, tá? E aí, nós temos a questão 2, 3, 2, 4 e 5, né? Então, a 1 e a 2 é a contextualização, e a 2, a 4, ela trabalha com a elaboração e tratamento do conteúdo temático. Então, trabalha com a temática desse gênero que vai ser tratado. Então, a temática em função aí desse gênero. Então, qual é a linguagem que vai ser utilizada? Vai ser uma linguagem formal, informal? Em quais fontes de pesquisa o grupo pesquisou, né? Como o grupo se muniu ali para elaborar essa notícia? Qual é a temática da notícia? Ela vai tratar de quais desses itens aqui? Então, se é uma fofoca de celebridade, vai ser uma linguagem diferente, né? Própria temática, né? Fofoca de celebridade, né? Não pode ser uma linguagem muito formal, rebuscada. Então, é sobre atualidades, religião, então isso tudo precisa ser considerado. Pode passar, Lê. E aí, nós temos aí a 6, a 7 e a 8, que trabalham com a planificação, né? Então, é a articulação das partes separadas do texto pela organização interna. Então, quais serão o título e o subtítulo da notícia? Então, as partes, né? Partes, título, partes, subtítulo, mas tem relação direta com todo o conteúdo da notícia. Como será organizado o lead, na parte inicial da notícia? Lembre-se, busque responder as perguntas de novo, né? A importância do lead ter essa resposta para essas perguntas. Quais informações constarão no corpo da notícia? Então, é tudo relacionado, né? O aluno precisa saber que esse título, esse subtítulo, ele tem que estar relacionado ao corpo da notícia. Então, são partes da notícia que formam um todo da notícia. Então, isso seria a planificação. E aí, mais uma vez, é tratada a contextualização na questão 9, certo? E a 10 é elaboração e tratamento do conteúdo temático. A notícia apresentará imagens, então o aluno vai pensar, tá, minha notícia vai ter imagem, eu acho que é importante, né? Tá falando do assunto atual, que tá todo mundo falando, e tem uma imagem forte que representa isso, então vou colocar ali uma imagem. E aí ele pensa, será que essa imagem, essas cores vão ser importantes? Será que eu preciso clarear um pouco essa imagem, colocar mais cor? Então, tudo isso deve ser analisado para compor aí esse conteúdo temático. Então, a minha notícia vai ser composta de texto verbal, texto não verbal, e tudo isso vai ser a estrutura, isso tudo vai compor o conteúdo temático aí da minha notícia.
Pode passar. E aí, se tem a revisão, que é aquele momento importante, né? Que a Alessandra já falou, que pode ser feito, que deve ser feito primeiramente pelo aluno e depois pelo professor. Porque nós sabemos, né, enquanto escritores, que todos nós somos, né, escritores de textos, todo momento que a gente faz uma revisão, a gente sempre tem algo a acrescentar, tem algo a aprimorar no nosso texto. E aí, para essa revisão, eles propõem um quadro. Agora, em seu caderno, escreva definitivamente o texto, finalizando. E aí, o aluno vai analisar, né? A notícia traz um fato interessante, ele vai dizer se sim, se não, e vai fazer as suas observações. O texto escrito atende à estrutura composicional da notícia? Tem título, tem subtítulo, tem lead? E o corpo do texto? A notícia apresenta imagens? O texto escrito apresenta a linguagem clara? A notícia foi veiculada em alguma mídia? Os recursos tecnológicos foram bem utilizados? Então, tudo isso faz parte dessa revisão do aluno, que a gente vai trabalhar mais a miúde na próxima formação. Pode passar, Lê. E aí, nós temos, antes de finalizar, nós temos o slide com o vídeo. Isso. E aí, dentro desse vídeo aqui, nós temos aqui, né, um vídeo que dois vídeos, né, que a gente propõe que sejam abordados no próximo encontro. A gente ainda tem uns minutinhos, nossa formação está prevista para terminar às 12h15. Então, o que a gente quer fazer? Esses vídeos, eles são da Kátia Bracklin, colocando em prática aquilo que ela escreve nos seus artigos. Então, ela vai tratar do processo de produção de textos de autoria, contos de detetive, contexto de produção e planejamento, planificação. Não sei se vocês já conhecem esse vídeo. Ele é um vídeo um pouco longo, mas nós vamos abordar apenas aqui isso, né? A primeira etapa aí deste processo. Então, a Kátia, ela está dando uma aula e ela trabalha com essa produção de um texto, um conto de detetive, e ela como escriba dos alunos e eles construindo esse texto juntos. Então, é um movimento muito bacana. E aí tem o segundo, que é a revisão processual. Então, nesse momento, a gente vai abordar um pouquinho o início, né? A etapa 1 aí desse primeiro, que é o processo de produção de textos de autoria. Pode colocar ali, por gentileza. Eu já incluí o áudio, tá, Andréia? Da UFLA, em que nós temos também um mestrado profissional e que nos permite desenvolver diferentes... Não é esse. Só um minuto. Você pode clicar lá, que daí ele vai direto no link ali. Sim, mas o link eu coloquei aquele que estava exibido ali. Vamos ver se deu um. Olha, aqui. Você está me ouvindo, André? Sim. Ok. Vou clicar direto no link no modo apresentação, tá? Ó, você está vendo aí. E eu vou voltar para o bloco 1. De detetive. Acho que aqui deu, né? Isso mesmo. Só um minuto. Então, a gente vai produzir uma coletânea. De que é mesmo?
de contos de detetives, né? Bom, então vamos pensar assim, ó. Para quem será que a gente vai escrever essa coletânea de contos de detetive? Quem vai ler, então? Então, quem vai ler? Isso, crianças da idade de vocês, né? Assim, de preferência, mas qualquer um vai poder ler, né? Então, a gente vai pensar, ó, de preferência para crianças da idade como vocês, mas qualquer pessoa que for na biblioteca e quiser ler livros desse tipo, certo? Então, o que a gente vai escrever? Contos de detetives, né? Onde que a gente vai pôr mesmo? Os contos? Uma coletânea que vai ficar na forma de quê? Detetive. Então a gente vai ter que pensar bem nessas coisas quando a gente começar a escrever. O que é que tem no conto de detetive que não tem nos outros contos que a gente lê? Tem que ter um mistério. Ah, então vamos lá. Num conto de detetive, o que que todo conto de detetive tem? Tem que ter um mistério. Então vamos lá. O que mais tem que ter? Tem que ter coragem. Quem que tem que ter coragem no conto de detetive? O detetive. O detetive tem que ser corajoso. Então vamos lá. Tem que ter um detetive corajoso. Esse detetive precisa ser um detetive de verdade? Não? Pode ser quem? Pode ser um menino, um adulto, o que mais? Uma criança, o que mais pode ser? Um adolescente, mas ele tem que ter coragem. E o que mais ele tem que ter? Tem que agir, né? Ele tem que fazer alguma coisa. E ele tem que agir para quê? O que que ele vai fazer? Ele é um detetive. Ah, então ele vai descobrir o mistério, né? O que mais vocês falaram? Vai investigar o quê? Vai investigar o mistério, então investigar. Então vamos lá. E esse mistério, hein, gente? Que mistério é esse aqui? É um mistério. Uma pessoa morre. Ah, ele disse assim, ó, uma pessoa que fez uma coisa errada. O que mais? Uma pessoa cometeu um crime e o detetive está procurando ela na cidade. Uma pessoa que cometeu um crime e as pessoas estão procurando ela na cidade, é isso? Mais alguma coisa? Acho que isso resume bem, não resume? Mas alguém que tem mais uma coisa para falar? Ele tinha falado de vampiro. O que você tinha falado? Fala de novo. Tem um vampiro que está numa cidade de pessoa e ele tem que ir contra ele. Então, no mistério pode ter um vampiro, é isso que você está dizendo? Precisa ter ou pode ter? Pode ter. O mistério o que que é? É um crime que foi cometido, né? Mas tem uma coisa importantíssima que vocês disseram. É um crime que foi cometido e não se sabe quem foi, não é isso? Ele disse, ó, a pessoa está solta na cidade, ou seja, ninguém sabe quem foi que cometeu. O mistério é esse, então, né? Então, olha lá, um crime que foi cometido e não se sabe quem foi. Isso. E isso significa que tem que investigar. Quem vai investigar? O detetive corajoso, né? Muito bem. Bom, além disso aqui, se tem um crime e se tem um detetive corajoso, o que mais tem que ter? Vilão. Então tem que ter um vilão. Tem que ter alguém que fez o quê? Que cometeu o crime. Então tem que ter o criminoso. E quando a gente lê um conto desse, um romance de detetive, etc e tal, o que acontece quando a gente começa a ler? A gente vai sabendo quem são. Isso, então a gente vai sendo levado a descobrir enquanto está lendo. Ou seja, a gente não sabe quem é também, certo? Bom,
o que o escritor, quando vai escrever, faz com a gente, que a gente está lendo o livro? Tem que pensar que é uma pessoa, mas não é. Daí ele vai pensar que é o criminoso. O criminoso vai se passar como bonzinho, mas é o vilão. Muito bem. Então, ó, o que o escritor faz? Engana a gente. Tá certo? Quem está escrevendo engana a gente. Porque tem que fazer a gente pensar que é alguém que não é. Tá certo? Igual filme, né? Então, uma coisa importantíssima aqui. Quando se vai escrever o conto de detetive, né? O autor faz o quê mesmo? Engana a gente. Isso! Ele engana o leitor, certo? Vamos começar a pensar agora na nossa história? Então, o que a gente vai ter que fazer? Ó, nós vamos ter que pensar na nossa história, nós vamos ter que pensar em qual é o mistério, portanto, qual é o crime que foi cometido, certo? A gente vai ter que pensar quem vai ter cometido o crime, né? E a gente vai ter que pensar em um detetive corajoso que vai fazer o quê? Vai investigar. Isso, vai investigar, vai descobrir o mistério. Só que no conto, a gente, quando for escrever, vai ter que enganar o leitor, vai ter que soltar uma... Certo, Ali. Muito obrigada. Então, vocês deram análise, olharam aí esse pequeno trecho, né? Conseguiram acompanhar esse pequeno trecho aí da Katia Bracklin, que ela deixa, né, muito claro esse movimento que ela faz como escriba aí, análise do gênero conto, né, de detetive. E ela constrói com eles toda a composição desse gênero. Então, quando ela faz, né, a contextualização, olha, para quem que a gente vai fazer? São jovens, né, pré-adolescentes assim como vocês, crianças assim como vocês, a gente vai escrever para eles, vai ser uma coletânea de contos. Então, tudo isso ela vai ali contextualizando com eles para que eles saibam para quem escrever, qual é o veículo, o suporte, tudo isso. Aspectos e as características do gênero. Então, ela vai falando, vai construindo ali com eles. Eles mesmos vão, ela vai fazendo as boas perguntas e eles vão falando, né? Esse gênero, ele tem mistério, investigação, tem crime, tem detetive, um detetive corajoso, tem ali um criminoso, um vilão, né? Então, eles vão apontando todo esse conteúdo temático e as características presentes nesse gênero textual. Então, é muito interessante esse movimento que ela faz, né? Constrói com os alunos ali. Queria pedir agora para a Alessandra fazer uma complementação também desse trecho pequeno aí que a gente viu nesse vídeo. Bem, o ler e escrever, né, essa é uma sequência de... Esse é o primeiro bloco que a gente mostrou, na verdade são 4 blocos, vocês vão ficar com o link disponível e poderão ver. Você vê que ela faz exatamente o que a Andrea comentou, né, ela contextualiza e ela textualiza com o aluno, e sendo ela a escriba, isso, o que é importante, ela trabalha ali o texto de autoria, né? Que os alunos vão criar a história, a sequência de fatos, e você vê pela idade deles ali, eles não estão reescrevendo um texto que já existe, eles estão elaborando ali um texto de autoria. Pode ser que, de repente, ela possa utilizar um texto que já existe, né? Para se trabalhar a estrutura, tal, e depois, posteriormente, ali, ela partir para o texto de autoria, que é o aluno criando tudo, mas ele precisa ser instruído,
É uma palavra bastante forte para a nossa orientação de hoje, né? Que não dá para a gente colocar um tema e o aluno escrever. Ele tem que ser todo preparado para isso, instrumentalizado, até que ele consiga escrever com autonomia seu texto, né? Pensando como começar, como desenvolver, como organizar internamente seu texto, fazer uma revisão finalizada. Eu passo a palavra, André, e eu agradeço aí a atenção de todos, né? Nós terminamos às 12h15, mas hoje a gente até consegue terminar alguns minutinhos antes, e a gente agradece muito a presença de vocês, e quanto mais vocês participarem, melhor. Obrigada aí, passo a palavra. Uma boa noite para vocês. Obrigada, Lê. Bom, então, esses vídeos, né, esse pequeno trecho desse vídeo que a gente abordou, a gente quis dar um gostinho para vocês, pede que vocês assistam ali nos momentos de ATPC que vocês tiverem, né, então, assistam com os professores, reflitam, discutam sobre o movimento que é praticado ali pela Kátia, se é possível ou não fazer na escola, em que momento que é o mais adequado. A gente pede, né, que vocês façam as adequações necessárias, de acordo com a faixa etária de vocês, é lógico, né, a gente precisa ter isso em vista, mas é um movimento que a Kátia faz ali, que é para ser motivo de reflexão aí na escola e adequação aos contextos aí que vocês estão inseridos, tá? Então, são 2 vídeos, esses vídeos a gente pede que vocês assistam antes da próxima formação, né, que vai ser daqui a 15 dias. Então, a gente pede esse movimento aí nas escolas. E agora, a Alessandra pode passar para o próximo slide, que é de finalização do dia de hoje. Lembrando que, quanto à presença, eu já baixei uma lista de presença, constando os participantes. Nesse momento, estou baixando uma outra, tá? E aí, para a gente finalizar, a gente pede para que vocês comecem aí a colocar no chat, por gentileza, como esta pauta contribuiu para a minha prática docente. E podem colocar, se quiserem pedir a palavra também, podem falar. Alessandra, você pode colocar para mim naquele slide finalizando, enquanto eles vão respondendo no chat, a gente vai falando sobre esse slide. Isso, aí finalizando, neste encontro, focamos nas operações para o ensino da produção textual, com a finalidade de compreender os ganhos de um trabalho voltado para o desenvolvimento das habilidades essenciais e de suporte do eixo de produção de textos articulado com as habilidades de leitura e de análise linguística. Então, levando em consideração que para a produção de um texto é importantíssimo partir de uma leitura, passar pela análise linguística até chegar a esse momento de produção, tá? Então, todo esse percurso é importantíssimo e é muito válido aí para o desenvolvimento de um texto melhor, mais adequado, mais coerente, tá? Então, isso é importante de ser considerado quando vamos trabalhar com a produção textual. Todo aquele movimento que foi feito, né, nessa sequência de atividade 3, nos prova ali que para elaborar um texto, para fazer uma produção, é preciso seguir um percurso, tá? Então, pode passar, Lê? Pode passar. Aqui essa pergunta, né? Já estamos tendo algumas contribuições no chat, a gente agradece. Pede para vocês a gentileza de nos colocar a par, né, desse movimento que está acontecendo nas escolas, como que está sendo esse momento de recuperação, está sendo válido, não está, estão conseguindo colocar em prática tudo não, né, mas a linha de pensamento que é proposta nessas formações. Então, a gente agradece aí as contribuições, né, estou lendo aqui, Elaine, Paulo, a Isabel,
agradece muito a participação de todos, pede que vocês interajam mesmo, a gente tem pouco tempo, mas é uma interação rápida que a gente pede para que a gente saiba como que a gente está atingindo, né, se estamos contribuindo ou não com vocês aí. E aí, as referências, Ale? E a gente agradece muito mesmo a presença de todos, um bom finalzinho aí de quarta-feira, um bom trabalho a todos. Só uma consideração antes da gente sair da sala, a gente fez nesse movimento, né, Alessandra, só no período da manhã, e aí nós gostaríamos de saber se aqueles que estavam habituados a acompanhar no período da tarde, se é possível mantermos assim só no período da manhã, e os que não puderam acompanhar no período da manhã, assistirem a gravação. Eu queria saber o que vocês pensam sobre isso, né? Nós tínhamos aí a Carla, a Lenita, o Orlando, a Vera, que algumas vezes assistia à tarde, a Magali, algumas vezes à tarde também, o Orlando, tanto da Pedro Silva quanto da Rubens Amit. Não sei se vocês podem, né? Alguém, eu vi que a Lenita está na sala, se pode dizer um pouquinho para a gente se é possível nós mantermos só de manhã, se fica muito difícil para vocês acompanharem de manhã, como que é isso, tá? E agradecemos aí a presença de todos, né, Alessandra? Andréia. Sim, pessoal. Eu assistirei de manhã, tá? Vou readequar meu horário aqui, tá bom? Ah, Lenita vai conseguir assistir de manhã? Que bom, Lenita. Obrigada, viu? A gente agradece. Andréia. Oi, Vera. Então, eu também costumo assistir de manhã. Foi uma ou outra vez que eu assisti à tarde, porque acho que eu estava dando aula no Meet, qualquer coisa assim. Mas eu costumo de manhã mesmo, para mim está ótimo, viu? Ah, que bom. Obrigada, viu, Vera? Muito obrigada. Nada, imagina. Obrigada a ele. Bem, André, eu acho que a gente pode finalizar, né? Sim. E você pode finalizar a gravação para a gente? Posso sim.